Fala pessoal, vamos começar aqui então o relatório da semana 14 da Glassnode, né? Então toda semana a gente traz o relatório deles. Bom, o título dele é Bitcoin as a Pristine Collateral. Esse Pristine Collateral é uma espécie de um investimento com garantia segura, assim, a tradução ao pé da letra, que quer dizer comparando o Bitcoin como o ouro, né? Então seria o Bitcoin o novo ouro, né? Então mais para frente aqui, conforme a gente vai conversando, ele vai vai explicar os motivos disso, tá? Essa semana a gente teve algumas compras muito grandes anunciadas, tá? A MicroStrategy e a Luna Foundation Guard, que são braços de outros protocolos, acabaram comprando muito Bitcoin na última semana e eles anunciaram isso. Outra coisa que aconteceu nessa semana é que 19 milhões dos 21 milhões totais de Bitcoin foram minerados até hoje. Então, a gente tem menos de 10% de Bitcoins a serem minerados na rede, tá? A gente também teve um grande aumento de as WBTCs, que são os BTCs envelopados, né? Quando o BTC ele é usado dentro da rede Ethereum, ele se transforma num WBTC, então teve um aumento nessa quantidade de WBTCs também. As ETFs canadenses e uma acumulação geral dos investidores na cadeia também teve um aumento. Então, é isso que a gente vai dar uma olhada nessa semana, né? Analisar esses dados para entender o comportamento dessa acumulação que a gente teve nas últimas semanas, que é uma acumulação que está sendo impulsionada por praticamente todos os tipos de investidores, tá? Então, assim, as exchanges, elas continuam tendo uma saída significante de bitcoins sob custódia deles. Essa acumulação, ela está sendo liderada pelos camarõezinhos e pelas baleias, tá bom? E a gente vai olhar os balanços de ambos esses investidores aqui no relatório. Essa Luna Foundation Guard comprou mais de 21 mil bitcoins nos últimos 9 dias, né? Assim como o supply de BTC embalados no Ethereum, né? O WBTC, como eu acabei de comentar, também vem subindo. Então, mostrando um aumento na demanda por BTC nos produtos de DeFi, tá? Esses ETFs canadenses também tiveram um aumento no balanço de 10% nas últimas semanas, tá? Partindo para o primeiro gráfico aqui, que é o Bitcoin Circulation Supply and Issuance. Esse gráfico ele mostra para a gente a quantidade de bitcoins minerados até hoje, tá? Então, essa semana a gente bateu 19 milhões de bitcoins minerados, né? E a gente deixa menos de 10% de bitcoins totais, né, a serem minerados, que o total de número de bitcoins é de 21 milhões. Isso traz à tona para nós a quantidade finita dos bitcoins, né, existentes, né? Isso trouxe à tona isso essa semana, né? Ressaltou isso, tá? E que leva ao questionamento do Bitcoin ser essa reserva comparada ao ouro, né? Outra coisa que esse gráfico mostra para nós é a quantidade de bitcoins sendo minerados por dia, que é de 918 bitcoins na atualidade. Bom, então, como na introdução a gente acabou comentando, um aumento impressionante no número de acumulação, né? Esse gráfico ele mostra para nós a tendência de acumulação do mercado, tá? Onde a cor roxa é quando o mercado está acumulando muito e vendendo muito pouco, e a cor laranja quando o mercado só está praticamente vendendo, não está comprando nada, tá? Isso mostra para nós que a gente está entre 0,65 a 0,72, que é um significante número de acumulação que está muito bem espalhado no mercado, ou seja, tanto as baleias, quanto os camarõezinhos, quanto as instituições grandes, né, estão acumulando e a gente vai olhar isso no relatório agora. Então, partindo para o próximo gráfico, que é o de balanço de posição das exchanges, né, ou seja, de bitcoins em posse, né. Então, onde o verde quer dizer que está entrando o Bitcoin, que é o inflow, e o outflow, que é o vermelho, está saindo o Bitcoin das exchanges, tá? Ou seja, os Bitcoins estão sendo sacados das exchanges e sendo enviados para alguma wallet, alguma coisa assim, que é um sinal de acumulação, tá? Então, o que chama para atenção para a gente é que desde o crash do Covid, né, que é aqui em março de 2020, a gente tem muito mais saques das exchanges, ou seja, após o Covid, a tendência que o mercado como um todo está vendo no Bitcoin é de acumulação, ou seja, está sacando os Bitcoins das exchanges, tá? Esse impacto, né, de toda essa saída é de que essas exchanges elas estão em regiões mínimas históricas de Bitcoin em posse, que é o que o próximo gráfico mostra para nós agora, tá? Então a gente vem aqui num balanço, né? O Bitcoin ele vem desde janeiro de 2021 mais ou menos nessa faixa de balanço de Bitcoins em posse das exchanges, né?
E na última semana, nas últimas 2 semanas, a gente teve essa quebra, essa perda de mínimas aqui, né? Ou seja, teve muito saque de Bitcoin das exchanges, tá? Outra coisa que ele chama a atenção aqui, que após o Covid, né? A gente vem aqui o Covid, a gente começou a iniciar essa tendência de baixa aqui nesse indicador, ou seja, começou os saques das exchanges para o wallet, como a gente acabou de mostrar nesse outro indicador aqui, tá? Então, partindo já que a gente está falando das exchanges, vamos olhar uma por uma aqui, né? Então, aqui a gente tem as maiores exchanges do mercado, tá? Então, apesar de que o balanço das exchanges nos últimos 2 anos ele é positivo, ou seja, aumentou, né? No último mês a gente teve um aumento significante no saque de bitcoins em todas as exchanges. Então, como a gente pode ver aqui essas setinhas pretas, é uma coisa que ele chama a atenção aqui é para a Binance, né? Então, no primeiro quarto de 2021, a Binance começou a dominar o mercado, né? Assim como a Coinbase tinha a grande maioria, passou esse cargo para a Binance. Outra coisa que chama a atenção é que nessas últimas 2 semanas, mais de 20 mil bitcoins foram sacados da Binance, tá? Então, beleza. Quem que está acumulando, né? Já que a gente está tirando tudo isso daí das exchanges, quem que está acumulando essas moedas, né? Então, vamos partir para esse gráfico aqui, o Total Balancing Accumulation Address. Esse gráfico ele mostra para nós os endereços ou, né, os investidores que têm por histórico só comprar. Então, são carteiras aqui, investidores que não vendem geralmente esses bitcoins, tá? Tirando as exchanges e os mineradores, mas ele inclui grandes entidades de custódia, como a gente acabou de comentar, da Luna Foundation ali, da MicroStrategy, tá? O balanço total desse tipo de investidor, ele subiu 217 mil bitcoins em posse deles nos últimos 4 meses. A gente bateu a mínima aqui, mais ou menos em dezembro aqui de 2022, que foi quando a gente teve um grande evento de desalavancagem e praticamente marcou o início do bear market que a gente está, tá? Esse crescimento aqui, né, ele significa um aumento de 1.800 bitcoins por dia sendo acumulados por esses endereços, que é o dobro da taxa de mineração, como a gente falou agora há pouco, que é 980 bitcoins por dia, né? Isso chama atenção para a quantidade o nível de acumulação que a gente está hoje na rede Bitcoin, tá? Outra coisa que a gente pode ver é que a gente quebrou aqui, rompeu uma faixa de número do balanço aqui, né? Então, a gente hoje está batendo máximas históricas aqui de 2.800.000 bitcoins em posse desses endereços, né? Então, pelos camarõezinhos, né? Então, esse gráfico ele mostra para nós aqui por bandas de cores carteiras que têm até 10 bitcoins em posse, tá? Então, que é esse número, essa cor mais clara aqui são as carteiras que têm de 1 a 10 bitcoins em posse, tá bom? A gente teve um pico no aumento aqui da acumulação, da tendência de acumulação, depois das mínimas de janeiro, tá? Então, em janeiro a gente marcou mínimas ali, e depois dessa região começou a aumentar cada vez mais a acumulação dentro dessas carteiras que têm até 10 bitcoins em posse. São as carteiras de 100 a 10k bitcoins, né? Então, são os sharks, os tubarões, as baleias, tá? Então, desde agosto de 2021, a gente vê que a gente está numa região de lateralização aqui, assim como a gente comentou agora há pouco, da acumulação das carteiras que não gastam, né? Então, a média hoje é de 570, 585 bitcoins por endereço, né? Ou seja, por carteira, por entidade, tá? Isso mostra para a gente que todo esse período que a gente teve de volatilidade, a gente teve um evento de desalavancagem ano passado aqui, né? Batemos máximas históricas, depois entramos nesse bear market aqui, tem todo esse cenário macro, mas essas carteiras, elas continuam nessa faixa de acumulação, tá? Então, apesar de elas terem rompido e terem voltado agora, elas continuam com esse comportamento de acumulação aí, mantendo as posições delas, tá? Então, para terminar essa parte sobre o comportamento dos investidores, vamos partir para esse indicador, que é o indicador novo da Glassnode, o Accumulation Trend Score by Cohort, né, que é a tendência de acumulação por grupos aqui, né? Então, a gente tem aqui essa faixa aqui, são os grupos que têm menos de um Bitcoin, de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1.000, de 1.000 a 10.000 e mais de 10.000. Então, o que a gente pode ver nesse indicador aqui? Os compradores de até 100 bitcoins foram os que mais atuaram desde o fim de janeiro, tá? Então,
A gente tem aqui até 100 bitcoins, né? Então, de menos de 1 aqui, a gente está azul, onde o azul é a tendência de acumulação, como aquele outro indicador que a gente olhou há pouco aqui, onde o roxo era a tendência de acumular e o laranja era de estar vendendo. Aqui é a mesma coisa, o azul é a tendência de acumular, só está acumulando, e o vermelho é o que está vendendo. Então, a gente vê que de menos de 1 Bitcoin até 10 Bitcoins, como a gente comentou agora há pouco, são quem mais tem acumulado Bitcoin desde o início do ano, tá? E depois, então, entrou aqui de 10 a 100 a partir de março de 2020. Então, uma alta acumulação dessas carteiras menores, tá? A gente pode ver que de 100 a 1.000 Bitcoins, a gente começou a ter essa acumulação, principalmente na região vermelha, né? Então, esses de 100 a 1.000 Bitcoins estão principalmente nessa região vermelha, que é esse mês, né? Que é esse mês, em metade do mês para cá, tá? Nas últimas 2 semanas, de 1.000 a 10.000 carteiras de 1.000 a 10.000 Bitcoins começaram a acumular mais e mais. E as baleias que são de mais de 1.000 Bitcoins, elas iniciaram mesmo a acumulação delas nessas 2 últimas semanas aqui, tá? Bom, a gente comentou, né, sobre a acumulação, essa questão da Luna, né, ter comprado. Então aqui é a Luna Foundation, esse gráfico mostra para nós o Luna Foundation Guard Balance, né, que é o balanço dessa Luna Foundation Guard, que é um braço do protocolo Terra Luna, tá? Então a gente vê que depois, aqui nas últimas semanas, eles compraram mais de 21.000 Bitcoins para a rede. Outro dado que traz para nós também, que é outro uso do Bitcoin, né? Então, essas aqui são outras formas que estão surgindo para o uso do Bitcoin, tá? Que é o BTC envelopado. Esse BTC ele está dentro da rede Ethereum. Então, você está dentro da rede Ethereum e você consegue usar o Bitcoin lá. Quando você usa esse Bitcoin lá, ele é o WBTC, tá? Então, esse BTC, que era de uma variante tokenizada do Bitcoin, para desenvolvimento de outras blockchains, também vem crescendo, né? Então, hoje, quase 1,5% de todo o supply circulante do Bitcoin, ele é o WBTC. Então, desde as mínimas de janeiro aqui, 12.500 Bitcoins foram adicionados ao WBTC, né? Foram transformados em WBTC. Então, é mais uma tendência de acumulação de Bitcoin em diferentes formas, né? Em outros produtos. Outro produto, falando de Bitcoin e suas variações, é um ETF, né? Então, aqui a gente tem um ETF da Purpose Bitcoin, que é um ETF canadense. Então, esse indicador mostra para nós também que no fim de janeiro teve um aumento de mais de 5.500 bitcoins nesse ETF, ou seja, os ETFs também estão tendo essa acumulação. Então, os bitcoins estão saindo das exchanges e eles estão indo para esses diferentes usos, né? Então, a gente falou de um ETF do Canadá, vamos falar de todos os ETFs do Canadá. Então, aqui a gente pode ver que todos os holdings atuais nos ETFs canadenses seguram 69.000 bitcoins. Tá? Eles aumentaram 6.500 bitcoins, quase 6.600 bitcoins, desde o final de janeiro. Tá? Então, é impressionante a gente ver isso, porque uma coisa impressionante que a gente vê é a saída dos bitcoins das exchanges, né, que saem das contas spot e holdings, e essa entrada nos ETFs e no WBTC, né, em outras blockchains. Então, a gente vê que o BTC ele está cada vez maturando mais, né, e sendo usado de formas diferentes aí, tá? Bom, esse é o relatório que a Glassnode traz para nós, né? Ele tenta olhar como que está sendo o comportamento dos investidores, para onde estão indo todos esses bitcoins, né? Quem que está acumulando, né? Então, vou fazer aqui um breve resumo e uma conclusão do relatório dessa semana. Então, tá, o que a gente olhou, né? Então, o BTC ele tem visto números historicamente muito fortes de acumulação nas últimas semanas, tá? Que é um sentimento e um comportamento de todos os investidores, que aqui a gente analisou agora, né? Então, a gente olhou os investidores pequenos, médios, grandes, fundos, né? A gente olhou as exchanges, tá? Então, o que a gente pode concluir? Que os camarões e as baleias são aqueles investidores que são mais agressivos na acumulação recente. Então, nesses últimos 2 meses, nas últimas 2 semanas, foram esses investidores que mais comprou, né? Os camarões, eles estão comprando desde janeiro sem parar, né? Só acumulando, só acumulando. Também a gente teve esses compradores públicos, que é a Luna Foundation Guard e a MicroStrategy, né? Então, isso daí renova essa ênfase do uso do Bitcoin como uma garantia intocável, como esse pristine collateral,
que é um ativo como o ouro, né? Um ativo de segurança. Traz à tona isso, né? Então, como a gente também tem esses 19 milhões de bitcoins sendo minerados, né, que já foram minerados, a gente tem agora menos de 10% de bitcoins a serem minerados, traz à tona também a questão de ser uma quantia finita, né? Então, a gente não vai imprimir dólar, né? Não vai imprimir bitcoins, são 21 milhões de bitcoins a serem minerados, foram minerados até hoje 19 milhões. E é isso, né? Então, os investidores estão começando a enxergar, voltando a olhar para o Bitcoin, esse valor que ele tem, né? De ser um fundo, um ativo finito, tá? Então, outra coisa que chama atenção para nós também é o aumento geral na demanda dos bitcoins nas ETFs disponíveis no mercado. A gente viu que os ETFs no Canadá dispararam, começaram a acumular muito. Ou seja, no geral, o mercado financeiro como um todo está renovado com otimismo para o futuro do Bitcoin, né? Seja pelo seu valor que ele tem, né? Agora a gente comentou dele pode voltar à tona essa questão de ele ser o ouro digital, né? E pelas diferentes aplicações que ele está tendo, né? E o quão forte a rede está e o quão o mercado no mundo como um todo está voltando a adotar, está acreditando no Bitcoin para adotar o Bitcoin como uma reserva de valor mesmo, tá? Beleza? Valeu, pessoal. Esse é o relatório da Glassnode da semana 14 aqui no Rapidinhas Cripto.